Eduardo Gonçalves de Andrade, conhecido como Tostão, nasceu em Belo Horizonte 25 de janeiro de 1947. É um médico, ex-futebolista brasileiro. É considerado um dos grandes jogadores do futebol nacional e internacional. É também um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Tostão iniciou sua carreira de futebol de salão do Cruzeiro em 1961. Em 1962, com 15 anos e ainda no Cruzeiro, foi para a equipe júnior de futebol de campo. No mesmo ano, o América Mineiro contratou o jogador, que jogou apenas um ano no clube de coração de seus pais. Em 1963, Tostão voltou ao Cruzeiro, clube que o projetou para o Brasil e o mundo. O então diretor Felício Brandi chegou atrasado mais de uma hora no próprio casamento só para concluir a contratação de Tostão. Daí engrenou-se na carreira, formando o famoso tripé com Wilson Piazza e Dirceu Lopes. O Mineirinho de Ouro, como foi apelidado, integrou o mítico ataque da seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial em 1970 no México. Transferiu-se do Cruzeiro para o Vasco em abril de 1972, na maior transação envolvendo clubes brasileiros até aquela época. Como jogador do Cruz Maltino, naquele mesmo ano, sagrou-se campeão da Minicopa pelo Brasil. Tostão estreou na seleção brasileira no dia 15 de maio de 1966, em amistoso no Morumbi, contra o Chile no empate de 1-1. O técnico era Vicente Feola. Aos 19 anos, em 1966, foi um dos 47 convocados para a seleção brasileira que se preparava para a Copa do Mundo da Inglaterra. Conquistou uma vaga entre os 22 e atuou apenas uma vez naquele Mundial relâmpago para o Brasil. O Brasil perdeu de 3-1 para a Hungria em Liverpool, com o gol dele. Foi um dos poucos que se salvaram na fracassada participação na Inglaterra. Consagrou-se em 1969, quando, ao lado de Pelé, levou o Brasil à classificação para o Mundial do México, tendo sido o artilheiro das eliminatórias com 10 gols. A imprensa já o batizava de vice-rei. Foi reserva de Pelé em alguns jogos em 1968, sob a direção de Aimoré Moreira. No ano seguinte, sob o comando de João Saldanha, virou o último parceiro do rei com a camisa amarela. Tostão destaca-se entre Pelé, Gerson, Jairzinho como um dos grandes protagonistas do tricampeonato de 1970. Pela seleção brasileira, Tostão fez 65 jogos, 55 oficiais e 36 gols. Ainda com menos de 20 anos, disputou 8 jogos, sendo um deles não oficial, e marcou 7 gols. Em 1969, ano em que se tornou titular da seleção brasileira, o time verde-amarelo fez um amistoso com o Milionários, time colombiano, em Bogotá, preparando-se para enfrentar a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo poucos dias depois. Era o dia 1º de agosto. Tostão, um dos maiores craques que o futebol mundial conheceu, domina a bola, mas não consegue evitar o choque com o zagueiro Castanhos e machuca o olho esquerdo. Para a preocupação de todos os amantes do futebol arte, em 24 de setembro de 69, outro lance viria a dividir a carreira de Tostão. Jogavam Corinthians e Cruzeiro pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, no Pacaembu. Tostão recebe o impacto de uma bola chutada pelo zagueiro Ditão, de raspão no mesmo olho esquerdo, e sofre deslocamento de retina. A torcida brasileira, de norte a sul, acompanha o drama de um craque genial. Do craque e do cidadão Eduardo Gonçalves de Andrade, às vésperas do Mundial do México em 1970. Em 2 de outubro de 69, Tostão é submetido a uma cirurgia em Houston, nos Estados Unidos, pelo médico mineiro Roberto Abdala Moura, no Hospital Metodista da cidade. Todos torciam para uma recuperação. Um jovem de 22 anos, inteligente, culto, leitor de autores incomuns aos seus companheiros de profissão, ligado nos acontecimentos do mundo. Em 1981, Tostão se formou em medicina pela Universidade Federal de Minas. Dr. Eduardo se recolheu a uma vida simples, tipicamente mineira, ao lado de sua mulher e seus filhos.
deixando o Tostão para ser, com muita justiça, idolatrado pelos torcedores que jamais esquecerão a sua imagem. Voltaria ao futebol na década de 90, principalmente em 94, após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, como comentarista esportivo e colunista de várias televisões e jornais. Em 1993, consta que Tostão era médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas e recebeu uma homenagem pelos seus feitos no Cruzeiro. Em 1997, com 50 anos, médico e comentarista de futebol, Tostão reencontra agora um novo prazer na vida: escrever. Tostão escreveu o livro de memórias, lembranças, opiniões e reflexões sobre futebol, pela editora DBA, de São Paulo, lançado nacionalmente em 23 de agosto. Um ídolo para todas as idades. Para chegar a essa condição, o ex-atacante esbanjou talento pelos gramados de Minas e do mundo. Com ele, o Cruzeiro acumulou títulos e prestígios internacional. Tostão ficou marcado ao longo da sua carreira pela sua visão de jogo. Com passes esplêndidos, deixava os atacantes em excelentes condições para marcar. Possuía toques sutis, inteligência notável para se deslocar e armar o jogo. Um gênio do futebol mundial. Mesmo jogando meio-campo para municiar os atacantes, era também artilheiro. Tinha a capacidade de dar o drible curto contra o adversário com facilidade. Uma visão de jogo ímpar. Foi um dos melhores cobradores de falta do Cruzeiro. Também treinava sozinho após os treinos para se aperfeiçoar e corrigir os defeitos. Posteriormente, tornou-se colunista esportivo do Jornal Mineiro Diário da Tarde de Belo Horizonte, passando depois para o estado de Minas. Hoje, sua coluna é publicada pela Folha de São Paulo e vários outros jornais brasileiros. No dia 15 de setembro de 2008, recebeu a Medalha de Honra da UFMG. Pinta
desceu, parou pertinho da linha de fundo, pisou na bola, voltou, outra pinta sobre Zé Carlos, para agora outra vez, fica dançando, raciocinando, escapou de novo de Zé Carlos, dá para Evaldo, desceu, entrou o Oberdan, quando o árbitro marca pênalti de Oberdan em cima de Evaldo, e assim a distância nos parece ter sido indiscutível, não, Zé Paulo? Absolutamente correta a marcação de Armando Marques. Oberdan levantou o seu pé no rosto do adversário, pênalti que poderá decretar o 5º gol da equipe do Cruzeiro numa goleada memorável da Taça Brasil. O tempo passa, 41 minutos e meio, torcida brasileira. É quase que inacreditável o espetáculo que desfila diante dos nossos olhos. O Santos sendo massacrado pelo... Correu, atenção, chutou. Número 8, torcida brasileira. De pênalti. O tempo passa. 42 minutos e meio. Positivamente estremece, mas estremece de verdade o Mineirão, torcida brasileira, porque o que se assiste é quase que inacreditável dentro da história do futebol, torcida brasileira. 5 para o Cruzeiro,